Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que escreveu João, primeira epístola de João, capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, nós iremos ler o verso de número 13. Primeira de João 5, versículo de número 13. Diz assim a Escritura Sagrada: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Podeis assentar. É interessante, irmãos, que grandes homens da história cristã, como Agostinho de Hipona, e no século XVI, Martinho Lutero, conheceram a salvação que há em Cristo de maneira clara e límpida, mediante a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Lutero dizia que nesta carta, em particular, o Evangelho brilhava com toda a sua força para esclarecer o caminho da salvação, ao ponto de a Igreja Romana não apenas desaconselhar a leitura da Bíblia por muito tempo, mas de modo particular a carta de Paulo aos Romanos, que ela considerava um livro perigoso do Novo Testamento, porquanto muitos se convertiam à fé genuína, à fé evangélica em Jesus Cristo pela leitura desta epístola. Mas Lutero dizia que também o Evangelho de João era muito claro com respeito à salvação. Os dois livros do Novo Testamento que ele mais apreciava para recomendar a leitura, a fim de que uma pessoa logo conhecesse a salvação, eram respectivamente a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João. Mas essa foi uma experiência particular do reformador alemão, que realmente impactou as recomendações que fazemos até hoje, quando decidimos orientar alguém por onde começar a ler o Novo Testamento. No século XVIII, entretanto, houve um grande avivamento espiritual que sacudiu a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e os Estados Unidos da América. Houve muitos pregadores, como George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley. Mas John Wesley, ele, embora apreciasse a carta aos Romanos, e também a teve associada à sua conversão pessoal, ele recomendava com insistência a leitura da primeira epístola de João. Ele considerava essa epístola valiosa, recomendação de primeira leitura. Na verdade, a experiência de Lutero e de Wesley foram diferentes no processo que os conduziu ao momento da conversão. Lutero estava no cenário medieval, onde Deus era representado como um Deus irado, e logo um Deus cuja ira precisaria ser aplacada, e não se sustentava a suficiência do sacrifício de Cristo para satisfazer a justiça divina e abrir as portas da misericórdia. Muito embora a Igreja Romana falasse que a obra de Cristo na cruz era necessária à salvação, acrescentavam-se sacramentos, penitências, inúmeros santos intermediários, maximamente Maria, como uma influência materna para aquietar os ânimos em Deus, o purgatório,
visto como um lugar em que a pessoa poderia pagar o que faltou pagar antes de morrer. E de fato a representação de Deus era distante e terrível, e o inferno amedrontava as consciências. E a carta de Paulo aos Romanos, ela mostra que nossas obras são insuficientes, incapazes de nos salvar ou de colaborar com a nossa salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que na cruz Jesus morreu substitutivamente em nosso lugar, fez um sacrifício perfeito, e aquele que arrependido dos pecados vem se abrigar em Jesus Cristo, passa a ser visto por Deus, não em sua condição caída, mas sob o manto da justiça de Cristo, é justificado no tribunal de Deus, absolvido de condenação. Por esta mensagem tão clara daquela carta, Lutero se sentiu por ela encomendado ao Evangelho de Cristo. Mas Wesley foi criado como um anglicano, ordenado ao ministério pastoral, era filho de pastor. De alguma maneira deveria ter ouvido o Evangelho, mas lhe faltava a fé salvífica. E o que o inquietava não era nem uma questão objetiva de Deus ser um Deus terrível, amedrontador, e que sua ira precisava ser aplacada, mas era uma questão subjetiva. Como eu ter certeza de que fui salvo, de que meus pecados foram perdoados? Era isso que o inquietava. Era a questão de saber se era possível a alguém estar seguro, certo, de sua salvação. E ele encontrou uma resposta que para ele foi mais clara na primeira epístola de João que nós estamos lendo. E o meu assunto nessa noite é exatamente este, a certeza da salvação. De fato, se essa for a preocupação de alguém, esta carta parece ser a mais orientadora sobre o assunto. O texto que nós acabamos de ler diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Note, João diz que o que foi escrito tinha dois objetivos. Um era dar ciência aos crentes de que eles possuíam a vida eterna. E outra missão, outro objetivo da escrita era fazer pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar pela segunda, para depois ir à primeira. A Escritura existe para nos levar à fé. Ela é a fonte de conhecimento necessário para que cheguemos à fé. A fé não é mero conhecimento. A fé é o acolhimento das promessas. A fé é ir a Cristo depois de saber quem Ele é através das Escrituras Sagradas e do que Ele fez. A fé salvadora é uma experiência existencial. É alguém se refugiar na obra do Calvário, invocar Jesus, chamá-lo como Salvador. Mas para chegar-se a essa fé é preciso saber o que Jesus fez na cruz, saber quem Jesus Cristo é preciso ter conhecimento da boa nova, do Evangelho, das promessas de Deus, e isso nós temos através das Escrituras Sagradas. João aqui é muito claro em dizer: estas coisas vos escrevi, aí no final, para que creais no nome do Filho de Deus. O registro sacro, a Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento, a Bíblia completa, é para nos dar o conhecimento necessário à salvação, é para regrar aquilo que precisamos crer, para que tenhamos a salvação que Jesus nos obteve na cruz. Essa era a ideia dos reformadores do século XVI, quando eles falavam da suficiência das Escrituras.
As Escrituras são suficientes para tudo, para repreender, para redarguir, como diz Paulo a Timóteo, para instruir o homem em justiça, para deixar o homem perfeitamente preparado para toda boa obra. A Escritura estabelece como deve ser a igreja, a Escritura estabelece as coisas que precisamos no nosso crescimento cristão, estabelece sobre todos os assuntos relativos à vida cristã, mas de um modo mais especial, ela nos leva à salvação, é o mapa da salvação, que é aquilo que nos é mais importante, sermos resgatados, reconciliados com Deus. Então os reformadores afirmavam e insistiam nisso, reformadores, anabatistas, que as Escrituras têm o que é suficiente, o que é necessário para que o homem chegue até a salvação, para que a pessoa chegue até Cristo. Ela tem o bastante, é completa, é suficiente. Essa mensagem apavorou a igreja romana, porque a igreja romana dependia de um sistema penitencial, de sacrifícios, de obras e peregrinações, que era todo colocado como parte do caminho da salvação, e que não se encontrava na Bíblia Sagrada. E inúmeros documentos de eruditos católicos, de autoridades da igreja romana, em contestação à pregação dos reformadores, diziam esses documentos que a Bíblia não tem o conhecimento suficiente para a salvação. Eles não negavam a inspiração da Bíblia, ou de que ela fosse necessária, mas diziam que não era o bastante para que o homem fosse salvo. O conhecimento bíblico era insuficiente para o homem saber tudo sobre como chegar à salvação. Logo, seria preciso ouvir os decretos da igreja, as decisões dos concílios, os documentos papais. Mas aqui João diz: estas coisas vos escrevi, e aí no final, para que creais no nome do Filho de Deus. Se o que era necessário para crermos foi escrito, a contrário senso, significa que o que não foi escrito não é necessário para a nossa salvação. Deus não iria inspirar João a escrever e a dizer que estava escrevendo para nos orientar a crermos, se o que estivesse escrito não fosse o bastante e suficiente. Vejamos algumas passagens na Bíblia sobre isso, a começar por uma em que o próprio Jesus Cristo fala, João capítulo de número 5, versículo 39. Aliás, eu vou ler o 39 e o 40. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Note, Jesus diz aos fariseus em João 5, 39 e 40, que eles examinavam as Escrituras e faziam bem, porque eram as Escrituras que tratavam da vida eterna. E Jesus disse: e são elas que testificam de mim, que falam de mim. Contudo, com este conhecimento que já dava para vocês virem a mim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Observe o que está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, versículo de número 15, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo desde a infância conhecia as sagradas Escrituras,
e que elas já eram suficientes para deixá-lo sábio, devidamente informado, para a fé que há em Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, que nas duas passagens que eu li, onde Jesus falou e Paulo falou a Timóteo, só estavam compostas de maneira concluída as escrituras do Velho Testamento. Já por aquilo que se tinha no Velho Testamento, alguém poderia chegar a Cristo para a salvação. Mas João mesmo diz o seguinte, lá no seu evangelho, no final do seu evangelho, João, capítulo de número 20, versículo de número 31. Estes, porém, foram escritos, os relatos que estão aqui. Estes, porém, foram escritos, João 20, 31, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João diz que Jesus fez muitas outras coisas além das que estão registradas, mas aquelas que estão registradas são suficientes, são bastante, para que o leitor creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida, tenha salvação em seu nome. Lembremos-nos, irmãos, que João foi o último apóstolo a morrer. Lembremos-nos de que ele foi o que escreveu o último livro da Bíblia, o do Apocalipse. João poderia, portanto, falar da Escritura já concluída, porque foi com ele que ela concluiu-se. O Novo Testamento foi acabado. E ele diz duas vezes aqui no seu evangelho: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. E lá na primeira epístola de João que lemos: estas coisas vos escrevi para que creais. A fé salvadora é uma fé baseada apenas na revelação da Escritura Sagrada. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 10, aos Romanos, capítulo 10, verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Gálatas, no capítulo de número 3, ele diz o seguinte, em Gálatas 3, versículo de número 2: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras. E a fé pela qual somos salvos é a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Já vimos que a palavra de Deus reportada é aquela que se contém na Escritura. Paulo diz que nós não recebemos o Espírito Santo para termos uma nova vida em Cristo, através de obras da lei que tivéssemos feitos, mas pela pregação da fé, pela pregação que anuncia que através da fé o homem é salvo. E nós temos visto que as Escrituras deixam o homem sábio para a salvação que há pela fé em Cristo Jesus. Que o que foi escrito para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhamos vida. Portanto, só a Bíblia tem o conhecimento necessário para a salvação. Por isso que as ideias da reforma estão juntas umas às outras. Só a Escritura, a fé salvadora vem só da Escritura, é depositada somente em Cristo. Somos salvos somente por esta fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, como diz Paulo aos Efésios. E no final somente Deus será glorificado pela nossa salvação. Essa fé salvadora, João também a esclarece. Talvez até muito mais do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala muito que a justificação é exclusivamente pela fé, não por obras. Mas não encontramos muito nas suas obras algumas descrições concretas da fé.
Mas João traz, obviamente de forma indireta, mas ele dá uma descrição mais existencial do que é crer em Jesus como Salvador. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos de números 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis uma descrição do que seja a fé de alguém no momento de sua conversão. Primeiro, ele já não mais esconde de Deus os seus pecados, não os diminui na sua gravidade, não busca compensações para os seus pecados, dizendo que fez outras coisas boas. Ele não os nega, mas ele os confessa. Se alguém não quer confessar os seus pecados, está enganando a si próprio, está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus declara em sua palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando alguém confessa os seus pecados, ele reconhece o diagnóstico divino, ele se vê no espelho de Deus, ele deixa que a lei evidencie sua condição decaída, onde ele é incapaz de salvar-se a si mesmo com as suas obras. Esse é o momento do arrependimento que está envolvido na fé. Não há verdadeira fé sem arrependimento. Alguém que confessa o seu pecado é alguém que está confessando sua miséria, é alguém que está reconhecendo que o mal está nele, não o está fazendo de maneira indiferente, está contrito, está batendo no peito, está se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que não pôde salvar-se. E no verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu estou confessando a Cristo os meus pecados, crendo que Ele é fiel, entendam, fidelidade tem a ver com a palavra dada, fidelidade tem a ver com a promessa. Isso quer dizer que eu estou reconhecendo o meu pecado e confiando na promessa de Jesus de perdoar. Estou confiando em todas as vezes que Ele disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu estou reconhecendo o que a lei mostrou a mim, o meu pecado, e eu estou reconhecendo que aquilo que Jesus disse que poderia me dar, que Ele convidou-me a ir a Ele para receber, Ele é fiel para corresponder, para dar. Na verdade, irmãos, a nossa fé é a aceitação da fidelidade de Jesus Cristo, a fidelidade de Deus, de que Deus honra a sua palavra e suas promessas. Mas tem uma palavra aqui que é interessante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós iríamos, se fôssemos escrever esse versículo, usar uma outra expressão. Em vez de justo, diríamos misericordioso. Ele é misericordioso para nos perdoar, mas justo, será isso, pastor? Se Ele é justo, então Ele teria que nos castigar, porque estamos mostrando que somos pecadores para Ele. Mas aqui diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, porque prometeu perdão, mas Ele é também justo. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma coisa maravilhosa. Eu diria que Deus, o Pai, foi misericordioso, mas Jesus é justo. Entendam, quando Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, Ele não precisava fazer isso. Nós éramos os rebeldes, os pecadores, nós não merecíamos a atenção de Deus, nós deveríamos ir ao inferno.
Foi por misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós não merecíamos. Ele o fez por misericórdia. Ele enviou seu Filho por misericórdia. Mas uma vez que Jesus já morreu pelos nossos pecados na cruz, se eu cresce em Jesus e fosse para o inferno, Deus seria injusto. Por quê? Porque eu iria pagar uma coisa que já está paga na cruz. Deus se colocou em uma situação tal que agora Ele, para manter-se justo, tem que nos perdoar. Ele colocou-se nessa situação por misericórdia. Ele foi misericordioso quando enviou Jesus. Mas agora, quando eu creio em Jesus, é justo que Ele me perdoe, porque eu estou aceitando que Jesus morreu naquela cruz em meu lugar. Não se paga duas vezes uma mesma dívida. É justo que Ele me perdoe. Deus se colocou nessa situação porque Deus sabe, irmãos, da nossa dificuldade de crer. Ele se colocou numa situação em que o seu caráter ficou como penhor. Ou eu faço o que eu estou dizendo que faço, eu perdoo e salvo o pecador arrependido que crê, ou eu não serei mais justo. Deus se colocou nisso para fortalecer a nossa confiança nele. Lá na carta aos Romanos, Paulo também fala sobre isso, no capítulo de número 3, diz assim, Romanos 3, versículo 26, fala da morte de Jesus, que foi para a demonstração da sua justiça. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para Deus demonstrar a sua justiça contra o pecado, que Ele não deixa o pecado impune, para a demonstração da justiça, da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus demonstrou sua justiça na cruz, ali, destruindo os nossos pecados, compensando a nossa dívida, para que agora, diante do que crê, Ele seja não só o que nos justifica, o que justifica o crente, absolve, mas Ele, ao fazê-lo, continue sendo justo. Porque a lei teve a sua compensação, porque a ordem moral foi reparada na cruz, para que Deus possa nos perdoar sem entrar em contradição. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Que descrição, irmãos, maravilhosa da conversão! É quando alguém reconheceu os seus pecados através da lei e entendeu o evangelho, entendeu as promessas, os convites, os chamados de Jesus, entendeu que Ele, quando nos perdoar, estará sendo justo, porque na cruz Ele quitou a nossa dívida. Este é o melhor retrato de um momento de conversão. É interessante que o texto lá de João, o 5, diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O primeiro meio de eu ter certeza da minha salvação é a Escritura, porque a Escritura, ela retrata Jesus Cristo, dizendo que vai nos perdoar, o sacrifício de Cristo como perfeito, para nos absolver de culpa, que Deus é fiel, que Deus, ao nos perdoar, mantém a sua justiça, e através da minha fé em tudo isso, na pessoa de Jesus como fiel e justo, eu posso me certificar de que estou salvo, porque a Escritura o diz, porque a Escritura diz que quem vem a Ele será salvo. O primeiro meio, a primeira via de segurança da salvação é a minha confiança na Escritura Sagrada. João diz: eu escrevi a vocês que já creram, para saberem vocês que vocês têm a vida eterna, para vocês terem consciência de que, tendo crido, Deus é fiel, a promessa de Deus é assegurada a vocês. É interessante que os reformadores falaram mais nessa via de certeza da salvação, quase que reduziram-se a ela como a única via. Eles chamavam de autocertificação da fé. Eles diziam a própria fé que abraça que Jesus Cristo morreu na cruz de modo suficiente,
e de que eu indo a Ele, você é perdoado, e eu estou indo a Ele, a própria fé se autogarante. Se eu estou confiando nisso, se eu estou confiando que Ele fez a obra completa, se eu estou confiando que Ele me salva quando eu vou a Ele, eu estou indo a Ele, então eu estou confiando que estou sendo salvo, enquanto vou a Ele. A própria fé, na medida em que ela reconhece a Escritura Sagrada, reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas, reconhece que o sacrifício de Jesus foi perfeito, que Deus é justo em nos perdoar, na medida em que ela reconhece isso, ela própria já se auto-certifica. Na hora que eu estou crendo, eu estou entendendo que estou sendo salvo. É a primeira via que aparece lá em João: vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Note agora o capítulo 2 da primeira epístola de João, ainda dentro dessa linha. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O crente não apenas creu que foi salvo, ele crê que se mantém salvo porque ele tem um advogado. Embora quando eu entregue meu coração a Cristo, eu seja transformado e não apenas perdoado, eu seja transformado em uma nova criatura, eu tenho agora a mente de Cristo. Se eu não manter a comunhão permanente com Cristo, obviamente eu poderei ser assediado pelo pecado. Se eu tirar o olhar dele em certos momentos, eu poderei ser enganado pelas tentações, eu poderei pecar. João diz: eu vos escrevi para que não pequeis. E aqui nós temos um outro papel da palavra de Deus, a nossa santificação. A Bíblia foi escrita para que você seja santo. Não só porque ela é um manual de instrução, porque a nossa santificação não é legalista, não é só um código com leis, faça isso e faça aquilo, mas porque esta palavra é viva e eficaz, e é penetrante como espada aguda de 2 gumes. Essa palavra ouvida, acolhida no coração, tem poder de santificação. Jesus disse em João 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios 5:26, a Bíblia diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra. Pedro diz na sua epístola que nós nascemos de novo, renascemos, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Portanto, meus irmãos, esta palavra tem o poder de nos santificar. Leia para ser santo. Filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Vos escrevi porque esta palavra lida faz vocês crescerem em santidade, evitarem o pecado. Mas se porventura vocês tiverem uma falha, pecarem, não está tudo perdido não, porque o advogado ainda está lá. Para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É interessante, nós temos alguém, irmãos, que não vai deixar nunca a nossa causa de lado. Ele foi contratado ad eterno. Ele está lá diante do juiz por nós. Jesus é o advogado da nossa causa com o melhor argumento, porque o argumento dele é ele próprio. Assim como na cruz ele morreu, e quando o Pai olhou para ele, viu não quem ele era, mas o que nós somos. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não o via nós pecadores nele. Também agora Deus olha para nós em Cristo, e Jesus não tem pecado. Naquela cruz ele levou os nossos pecados e morreu substitutivamente em nosso lugar, mas agora ele também é o nosso substituto vivo. Ele é o justo. Quando Deus olha para nós, vê através de Jesus. O argumento de Jesus é esse para o Pai: não olha para eles, olha para mim, porque eu já paguei na cruz o que eles fizeram. E o Pai vê em Jesus sempre a perfeição. Nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo através dele os nossos pecados são cobertos. Deus nos vê através de Cristo, como viu Cristo na cruz, como se fosse cada um de nós. Nós morremos na cruz, nós os que éramos transgressores,
Agora Deus nos considera através de Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele é o justo. Mas é interessante que depois de ter dito que Ele é o justo, diz aí o versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus Cristo, que é justo, que não tinha pecado, levou o pecado de todos nós, se fez propiciação, expiou a nossa culpa lá na cruz do Calvário. Esse que é justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Em nossa peregrinação cristã, a Bíblia retrata-nos como andando na luz, mas mesmo andando na luz, por vacilos, precipitações, falta de vigilância, podemos tropeçar, mas andando na luz, Deus sempre mostra o nosso erro para que nos arrependamos, e a sua graça continua a favor de nós, porque temos um advogado. Por isso, em 1ª Epístola de João 1,7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estas coisas foram escritas para que nós saibamos, nós que cremos, que Deus é por nós, que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós cremos nisso. E se cremos, a palavra de Deus não pode falhar, ela é fiel e digna de toda aceitação. Mas a segunda via de certeza de salvação é a mudança de vida que tivemos. Diz assim a Bíblia, 1 João 2, eu vou ler vários versículos. Olha o 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Note, não é que praticando a justiça eu vou nascer de Deus, mas é que se eu tiver nascido de Deus, se eu tiver sido salvo, eu vou agora praticar a justiça. Em 1 João 3:3 diz, e qualquer que nele tem esta esperança, quem tem a esperança de salvação por meio de Cristo, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Não é que a pessoa purifica-se para ter esperança, mas porque tem esperança, ela se purifica. Em 1 João 3, versículo 6 diz, qualquer que permanece nele não pratica o pecado, quer dizer, não vive na reiteração do pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Versos 8 e 9, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido dele não permanece em pecado, porque a sua semente permanece dele, não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós podemos ter uma segurança da nossa salvação quando nós olhamos para aquilo que éramos e para o que agora somos. Quando nós nos lembramos que pecados que anteriormente nos aprisionavam, por diversas vezes tentamos deixá-lo com força de vontade, com pensamento positivo, e não deu certo, mas agora num clique, Jesus entrou e as cadeias se romperam. Nós podemos ver que alguma coisa sobrenatural nos aconteceu. Não é que esta vida nova, santa, seja a causa da nossa salvação, Jesus é a causa, fomos salvos pela fé, mas se realmente cremos nele, nascemos de novo, e agora nós não ficamos mais amarrados ao pecado, não ficamos mais permanentes no pecado, não ficamos mais na prática do pecado. Agora nós purificamos a nós mesmos, agora nós andamos em novidade de vida. Tem um texto da Bíblia que pouca gente presta atenção, a profundidade do que está lá de maneira não evidente. É quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Sabe o que está de interessante aí? É que, por que minhas boas obras vão levar o descrente a glorificar a Deus, em vez de me aplaudir por elas? É porque o descrente me conheceu como eu era antes e como eu sou agora. E o descrente vai ficar perplexo e vai dizer, rapaz, eu conheci esta pessoa aí,
Para ele está diferente agora, eu vou dar glória a Deus, porque isso não é dele não. Isso não é coisa dele não. Alguma coisa aconteceu a ele que veio de cima. Quando ele vê a luz brilhar, o incrédulo enxergar a luz brilhar em nós, se ele nos conheceu antes, ele vai saber que alguma coisa aconteceu que não fomos nós que provocamos. Alguma mudança nos ocorreu que veio de Deus. Por isso é como se ele dissesse: para esta pessoa estar agindo agora dessa forma diferente, tão diferente, eu vou glorificar a Deus. Foi alguma coisa que Deus deve ter feito na vida dele. Portanto, o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, evidencia que somos uma nova criatura. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Nós agora fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Andamos em novidade de vida. É isso que o batismo nas águas celebra. Aqui na primeira epístola de João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É interessante que lá no Evangelho de João fala da salvação. Aí Jesus diz: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida crendo em Jesus Cristo. Mas aqui não é a passagem da morte para a vida, é saber que houve essa passagem. Aí ele diz: nós sabemos que isso aconteceu, que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Obviamente que um crente ama a todos, até os que o perseguem, e por eles ora, como Jesus recomendou. Mas João aqui está de uma maneira particular falando de amor aos irmãos em Cristo. O crente ama a comunidade cristã. O crente ama a igreja. Por isso, ser desigrejado ou desinteressado pela igreja é um sinal de não conversão. Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Amamos estar com os irmãos, com a igreja de Cristo, com o povo de Deus. Nós temos agora apreço pelo povo de Deus, do menor ao maior, do mais simples ao que possa ter mais recursos do ponto de vista desse mundo. Nós amamos o povo de Deus, os crentes em Jesus. Sabemos, note, é questão de ciência, sabemos que passamos da morte para a vida porque somos diferentes agora. Porque aquilo que nós gostávamos agora abominamos. Aquilo que nós não gostávamos, nem chamava a nossa atenção, agora amamos. Paulo diz aos Romanos que fruto tinhais daquilo de que agora vos envergonhais, de uma vida passada, que agora olhando para ela vocês sentem vergonha de tê-la vivido. Uma mudança, uma transformação nos ocorreu. Essa é a segunda via para nós termos convicção da nossa salvação. E a terceira, que para John Wesley foi a mais importante, está em 1 de João 5, versículo de número 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu li tudo porque é maravilhoso para não ser lido inteiro, mas eu quero destacar o versículo de número 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. O testemunho, meus irmãos, da palavra é externo. Eu confio na palavra, nas promessas dela, e estou por isso certificado de que, tendo crido, fui salvo. A observação da minha nova vida, de certa maneira é externo, embora essa vida também flua dentro de mim, mas seria aí uma auto-observação dos meus novos sentimentos. Mas há um testemunho que está lá dentro. Quem crê tem em si mesmo testemunho, tem algo testemunhando dentro dele. Um testemunho
interior. Esse testemunho interior, irmãos, é o testemunho do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não recebemos o espírito de servos, que era o que nós éramos sob a lei. O servo é aquele que é castigado por infringir as ordens do seu senhor. Na relação com Deus, pela lei, Ele era o Senhor, nós éramos os servos a sermos açoitados. Mas nós não temos mais esse espírito de servidão que traz temor, porque somos pecadores. E sob a lei devemos ser castigados. Mas nós agora temos o espírito de adoção de filhos. Deus colocou o Espírito Santo em nosso coração, e um espírito que nos faz saber que fomos adotados como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma expressão afetuosa, como um paizinho, papai, mas é curioso que ela é do aramaico. A carta aos Romanos foi escrita em grego, mas nessa hora aparece o termo em aramaico, Abba, porque era o termo que Jesus usava quando orava ao Pai, Abba, quando ele falava em aramaico. Quando Paulo mantém a palavra em aramaico, é que ele quer dizer, vocês vão falar com Deus com aquela afetuosidade que Jesus Cristo tinha. Vocês vão ter aquele espírito seguro de que são filhos e vão clamar, Paizinho. Vocês vão se sentir confortados, vão se sentir protegidos na presença de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. Que vocês são filhos de Deus. É interessante, irmãos, que o diabo às vezes tenta trazer uma intranquilidade a crentes inexperientes quanto à sua salvação. O diabo procura trazer intranquilidade. Note que quando ele foi tentar Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Ora, se ele quis levar o próprio Filho de Deus a duvidar de que o era, quanto mais você e eu. Toda vida que nós, por exemplo, tropeçamos, o diabo quer nos derrubar. E ele pode chegar para você e dizer, como é que você, crente, errou? Note, João diz, se pecarmos, temos um advogado. E o diabo diz, se você pecou, você não tem mais nada. Como é diferente, irmãos. Por isso, ouça a palavra de Deus e não a voz do diabo. E não a voz do diabo. E o diabo quer trazer dúvidas. Mas é interessante que essas dúvidas, elas atrapalham um verdadeiro crente. Se ele as acolher, ele fica ali perturbado, ele fica confuso. Mas é interessante que se ele for um verdadeiro crente, mesmo confuso, ele não deixa Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, bem na minha mente, eu estou cheio de raciocínios aqui que estão complicando a minha vida, que eu estou duvidoso, será que eu sou crente? Mas tem uma coisa aqui no meu coração que diz que eu sou. Tem uma coisa aqui que é mais forte que diz que eu sou. O diabo pode confundir a mente dele para trazer a ele uma melancolia, mas ele tem algo dentro dele que o faz continuar, irmãos, porque não existe argumentos satânicos que confundam a sua mente, que calem o que o Espírito Santo está dizendo em seu coração. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que dizem que Satanás afligia Lutero, lembrando-lhe inclusive pecados passados, dos quais ele já tinha se arrependido. Por várias vezes ele ficou melancólico. E uma vez, quando Satanás lhe veio com essas vozes, ele abriu a boca e disse, Satanás,
escreve aí debaixo da tua lista: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E ele disse uma vez assim, Lutero: se Satanás bater a porta do meu coração e chamar por mim, é mais ou menos assim, eu posso estar nas palavras mudando um pouco, mas foi isso que ele quis dizer, e perguntar por mim, Jesus vai aparecer e vai dizer para ele: não incomode, Lutero não mora mais aqui, agora esta casa é minha. Aquele que tem Jesus no coração sabe, quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ficar de pé.